secreto, só impacta hoje, impacta na igreja lá no Vaticano, tudo lá, os tempos ocultos. Eita, pega, tá gelado. Tá gelado o negócio. Vamos lá, pessoal. Obrigado, Lucas. Não sabia disso aí, vou pesquisar também. Vamos lá. Bulé dos 500. Por que isso é importante? Eu acabei de falar. Porque 90, infelizmente, pessoal, quando Lutero fez a reforma, você acha que a maioria das igrejas andaram errado ou a maioria estava certa? Por isso que Lutero fez assim, ó, tchau. Infelizmente hoje, devido à nossa herança católica, a maioria das igrejas tem uma herança católica que copiou o templo e a sinagoga. Se nós formos vermos a maioria dos cultos evangélicos, eles são iguais ao que acontece numa sinagoga. Tem problema nisso? Não, não tem problema. O problema é nos esquecermos do objetivo principal, a essência que a eclésia fazia. É isso que nós vamos ver. O Gerhard Kitt, que é um autor que eu gosto, ele diz o seguinte: é surpreendente, Bruno, que quando Jesus vai edificar o seu movimento, ele não cita uma palavra religiosa hoje em dia. Não cita sinagoga, não cita templo, não cita o movimento dos essênios. Ele cita uma palavra que os religiosos gregos, os religiosos judeus tinham preconceito, porque eles eram zelosos, e ele vai e cita uma palavra grega. Então, por isso é importante, porque uma das razões de Jesus usar esta palavra é deixar claro um rompimento que ele está fazendo com o movimento do templo e o movimento da sinagoga. Ah, Luiz, tem problema construir templo? Pelo amor de Deus, não estou falando que isso, não tem problema construir templo. Eu estou falando que há um objetivo principal no templo e há um objetivo principal na sinagoga. E o objetivo principal da eclésia não é a mesma coisa. Pode ter um templo? Pode, desde que não o transforme naquele que tem um objetivo igual da sinagoga e tem um objetivo igual do templo de Jerusalém. Porque o objetivo da igreja de Jesus é ser E o que é essa eclésia? Agora nós vamos descobrir. Bulé dos 500, o que acontecia? Tinha quantas tribos? O Clístenes, a reforma do Clístenes, tinha quantas tribos? 10 tribos. Então vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10 tribos. Aí, por sorteio, fazia uma escolha de 50 membros de cada tribo. Então, vejamos, 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui. Quanto que vai dar? 500. Por isso que é conselho dos Bulé dos 500. E aí, para eles participarem, era feito tipo uma prova. Perguntava o seguinte: qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Você honra os seus pais? Os seus pais têm túmulo? Por que ser túmulo? Se o cara não deu túmulo para os pais, significa que ele não honrou os pais nem na morte. Onde que está o túmulo dos seus pais? Você é um homem de boa fama? Você paga suas contas em dia? Assim foi falando. Aí, o que acontece? Se o cara que foi sorteado era aprovado, então ele era convocado para a Bulé dos 500. Então tinha 500 membros, 50 de cada. Por que era por sorteio? Para não haver injustiça, para não ter favoritismo. Não tinha favoritismo, evitar corrupção, evitar o pai passar para filho. Nós nunca vemos em lugar nenhum pai passar para filho, né? Vamos lá. E aí o que aconteceu? Vamos lá. Dessas 50 tribos era colocado um líder de cada tribo por sorteio. Um líder de cada tribo, sorteio. E destes 10 líderes, um deles era por sorteio colocado como presidente. Pessoal, chutem quanto tempo demorava a presidência. Luiz, o que esse conselho faz? Vocês já vão entender. Quanto tempo demorava a presidência desse conselho? Chutem. 3 meses. 3 meses? Pouco, né? Ou bastante, não sei. 1 ano? 1 dia. Hã? Por que 1 dia? Porque esse presidente, por exemplo, ele ia ter a chave
do templo e dos lugares principais, onde se guardavam os documentos, os acordos, o dinheiro, etc. Ele que recebia a visita de grandes generais ou grandes líderes de outros locais. Então, para evitar uma corrupção sistêmica que se estabilize, que se construa uma estrutura de roubo, de engano, todo dia mudar. Desses 500, cada dia fazer um sorteio e era um presidente diferente. Então, aí todos tinham a possibilidade de ser... Exatamente. E aí... Cada dia um novo líder também? Exatamente, mas isso aqui não é a eclésia, tá? Isso aqui é o bulé dos 500. Só que aí também tem um ponto de que, para que isso fosse possível, eles criaram escolas para que as pessoas que fossem sorteadas aleatórias tivessem inteligência, conhecessem um processo, conseguissem determinar as leis. Não necessariamente. Não, as leis não nascem disso aqui. As leis não nascem aqui do bolé dos 500. Tá? Então, a prova que há disso daqui é uma prova chamada doquimasia. Só que é uma prova simples. Historicamente, até onde eu vi, tinha até somente 8 pessoas que não reprovavam. Que reprovaram. Então era só para saber se a pessoa tinha condição índole suficiente, de moral suficiente. Esse presidente, imagina só, como é que a gente vai construir uma corrupção sistêmica se cada dia muda o presidente guardador do lugar principal? Chega lá é você, no outro dia é ela, no outro dia é ela, no outro dia é a Maristela, no outro dia é a Fran. Como é que transforma uma corrupção geral? Não tem como. O que eles... Agora que o negócio... Hã? Seria uma boa, né? Aí, o que eles faziam? Agora o negócio que fica... A responsabilidade desses daqui era... Eles ficavam durante 1 ano membros desse conselho. Alguns abandonavam o trabalho e eram mantidos pelo dinheiro público para cumprir essa função. Sabe o que eles faziam? Eles eram responsáveis por fiscalizar toda a nação quais eram as dores do povo. O Conselho dos 500 ia lá na tribo da irmã Maristela, suponhamos o seu bairro, e visitava às vezes a irmã Maristela, porque às vezes a Maristela era uma líder do bairro, perguntava, quais são as dores de vocês aqui? Olha, aqui está faltando água, porque aconteceu alguma coisa ali naquela correnteza. Ah, então o membro dos 500 o conselho começava a estabelecer uma pauta em escrito. Na tribo da irmã Maristela estão sofrendo por falta de água. O conselho dos 500 chegava na tribo da Fran e a Fran dizia assim, e eles investigando, a Fran dizia o seguinte, aqui nós estamos sendo vítimas de salteadores de povos vizinhos, eles entram aqui, estão levando até nossas crianças. Colocava aqui essa pauta. Num lugar a colheita ficou ruim, estão passando fome. Colocava aqui a pauta, estão com fome. Veio um frio muito grande, tem gente morrendo lá de frio. Estão com frio. Um outro está sofrendo o risco de guerra de povos vizinhos. Risco de guerra. E eles começavam a elencar aqui. Doquimasia era a prova. Conseguiram entender o que eles faziam? Eles eram responsáveis, por exemplo, tinha funcionários públicos, eles eram responsáveis por fiscalizar se eles estavam roubando dinheiro público. Eles eram responsáveis por fiscalizar se os pobres estavam sendo cuidados. Então eles eram o próprio governo. Não o próprio governo em si, mas como se eles fossem os fiscalizadores e também aqueles que colocavam as pautas principais. E isso era pelo governo, pela igreja? Eu já falei, nós não estamos em igreja, nós estamos lá na Grécia. Nós estamos falando no governo da Grécia, tá? Então teve, tipo o quê? Anvisa. Só que a Anvisa autoriza, né, os negócios. Não necessariamente só, é como se isso aqui fosse não tem nada igual hoje em dia. Era independente do governo, né? Hã? Era independente. Exatamente, tinha, suponhamos que tivesse o governo aqui, os funcionários públicos, os magistrados. Esse bulé dos 500 eram responsáveis por fiscalizar os magistrados, por fiscalizar se os pobres estavam sendo cuidados, por ver as dores do povo, colocar numa lista. Se chegava um rei de um outro reino visitar, a bulé dos 500 que recebia eles. Você falou que eles ficavam durante 1 ano? 1 ano. Aí depois sorteava de novo? Depois sorteava de novo. Perfeito, Fran. Mas eles eram responsáveis só por criar as pautas ou eles
Não, eles não faziam processo para resolver nada. É por isso que nós... É aqui, ó. Aqui que vai resolver. Aqui, pessoal. Aqui vai resolver. Então, perceberam o que o Bulé fazia? Identificava os problemas. Fiscalizava. Nossa, a tribo da Mari lá deu crise na colheita, muitas pragas atacaram. Como é que a gente vai fazer lá? Significado de Bulé. Conselho deliberativo na antiga Grécia. Provavelmente derivou de um outro tipo de nobres, como refletidos... Pessoal, caso vocês queiram ler mais sobre isso, eu tenho... Essa aula eu usei, eu acho que 19 livros para preparar. Então eu mando tudo para vocês. Mas se você falar assim, não, Luiz, 19 livros é muito, eu quero só saber um pouco sobre aquele tema e tal, eu ajudo também. Falei, não, isso aí está mais naquele livro específico, naquela parte. Mando para vocês. Hã? Obrigado, irmã. Não é fácil, né? Por isso que eu falo que a teologia é serviço do amor. Às vezes eu tô lá, dá vontade, meu Deus, eu queria estar comendo um hambúrguer, eu queria estar assistindo anime, assistindo uma série. E tá lá quebrando a cabeça, resolvendo... Então toda vocação é serviço de amor. E toda vocação, quando ela colhe as dores dela, ela colhe por amor. Então a Bulé dos 500 fazia isso. Aí Luiz, mas aí a Fran falou um negócio massa. Sabe o que a Fran falou massa aqui? Ela falou assim, ué. Por que ela falou ué? Perguntaram, eles também resolviam o problema? E eu falei, não, eles não resolviam. Aí o que a Fran falou? Ué. Não faz sentido identificar o problema e não. Então, durante todo ano, o Bulé fazia 40 convocações. Pode ser. Só que na verdade não é promotor, porque o promotor não consegue fazer tudo o que eles faziam. No nosso governo está muito dividido. Então não vamos tentar ver semelhança no nosso governo. Vamos ver lá atrás como é que era. Tá bom? Então, por ano, eles faziam 40 convocações. 40 convocações. Sabe como se chamava essa convocação? Eclésia. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Eita, manto. Essa convocação se chamava Eclésia. Então, agora, o que acontece é o seguinte, daqui a pouco nós vamos ver um pouco melhor sobre o que isso impactou no coração de quem ouve. Porque para o discípulo que ouve, eu vou edificar uma eclésia. Por que é importante entender toda essa origem do Egito, a saída dos escravos, a memória grega e tudo isso? O grande peso que isso é na memória do judeu e o que isso significava. Tá? O que significava, o grande peso disso. Aí o que aconteceu? Eles faziam a convocação da eclésia. Por ano era 40 convocações. Então ia dar em média, igual hoje, uma por semana. Uma a cada 12 dias, mais ou menos. 12, 13 dias, eu acho. 40 convocações. Eu coloquei conca. Não, é conva. Não é conva também, não. Convocações. Tá no grego, aí é português. Verdade. Aí, sabe o que acontecia? Sabe quantas pessoas vinham para essa convocação? 6.000 homens. 6.000. Como é que escolhia quem ia participar? Por sorteio. Chegava a 6.000 homens lá. E eles vão estar reunidos. Deixa eu apagar alguma coisa. Eu vou apagar isso aqui. Mas eu já ouvi a explicação de uma pregações já. Tem pastores que eles falam. A eclésia, a palavra igreja, nesse momento, né, nessa época era... significava eclésia, que era uma convocação. Eu já ouvi. Exatamente. É uma convocação. Agora nós vamos ver convocação para o quê? É aqui que nós vamos ver o que é a igreja. Até fazer o sorteio já acabou o dia, 6.000 homens. Não. Eles não faziam sorteio no mesmo dia. O sorteio era feito durante todo um período de tempo. Aí quando chegava a convocação, cada um já sabia que deveria ir.
Exatamente. É guerreiro. Vamos lá. Fazer a 40. Essa convocação era feito, essa reunião tinha um monte chamado Phoenix. E na beira desse monte, uma planície, o povo se reunia todo aqui. Quando a eclésia, eclésia, a palavra que Jesus usou, está reunida, este conselho, qual é o nome deste conselho? O conselho, o presidente do conselho, a liderança do conselho, se apresenta diante da eclésia. E diz assim: eclésia, hoje eu vos apresento. É boa. Pena que o pessoal não ouve essas coisas, né? Os da gravação. Eclésia, hoje nós vamos discutir. Sabe para que a eclésia se reunia, Geise? Para discutir essas pautas. Hã? Pode? Não entendi? Para discutir e não resolver? Não. Discutir como resolver. Mas aí demorava eram 40 por ano, né? Exato. Era cotidiano. Cada 9 dias. Cada quanto? 9 dias. 9 dias? 9 dias. Ou seja, quando está aqui diante da eclésia, qual foi o problema que nós vimos na sua tribo, Maristela, que eu não lembro? Água. Eclésia, na tribo da Maristela, nós estamos com um problema que aconteceu alguma coisa na correnteza, não está chegando água lá e eles estão sofrendo de sede. Ou, na tribo da Fran também está tendo problema com água, mas diferente, porque lá está chegando água suja e está gerando doenças. Eclésia, o que faremos para resolver a dor deles? Aí sabe o que a eclésia fazia? Começava a conversar, um de cada vez. 6 mil. Só que imagina só, eu tive uma aula lá que tinha 43 pessoas ontem lá. Faltou um monte, faltou 20, acho que é 22 ou 24. Enfim, quando eu perguntei, cheguei uma hora e perguntei, pessoal, alguma coisa? Dessas 43, 3 falaram. Nessa reunião dos 6 mil, obviamente, era a grande minoria que ia falar. O cara pedia a palavra, se inscrevia para dar a palavra, e dava a palavra e apresentava para a eclésia. Ou seja, é o lugar onde todos têm voz. Ok? Qualquer um pode falar. Beleza? Aí, eles chegam lá, e olha, eu acho que a melhor forma de resolver o problema da tribo da Fran e da tribo da Mari é a gente fazer assim, 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 assim. Inclusive, uma observação. Se você tivesse uma dor específica sua, você poderia apresentar a sua dor e o seu problema como uma pauta da eclésia. Tá? Aí começava a discutir. Só que aí eu dei uma sugestão muito ruim, minha sugestão não ia melhorar muito. Aí o Edilson levanta e falou assim: se inscreve e tal, eu tenho uma sugestão melhor. E a gente começa a discutir para como resolver o problema. Depois que se há um consenso, se havia um consenso, grande maioria esmagadora aceitou, nem votação tinha. Agora, se ficou um negócio meio dividido, havia votação. Hã? Por que caminhão-pipa? Caminhão-pipa, bom. Na época não tinha, mas se tivesse... Ô Luiz, só uma curiosidade besta, né? São 6 mil pessoas num lugar só. Como que todos ouviam um cara? A estrutura acústica. Como que contava? Exatamente, perfeito. Oi? Como que contava na votação? 6 mil pessoas. Como que contava? Era ou por... Tinha duas formas. Como cada um entrava lá dentro só com um utensílio que eu não me lembro o nome, levantava a mão com aquele negócio, se sim, tipo assim, se não, não levantava. Então eles conseguiam contar, tinha um tanto de gente que contava, ou fazia a contagem, depositava em algum lugar lá. Tinha esses dois tipos de votação. Hã? Voto secreto. Luiz, Oi. como que funcionava a estrutura do sorteio? Tipo, era todos os dias? Não ou sei. separava um dia específico Esse detalhe assim eu não Vai estudar, Luiz. sei, preciso.
Não sei como é que eram os períodos em que se fazia o sorteio. O que eu sei é que esses foram escolhidos por sorteio. Agora, como não era todo dia, era assim, não sei dizer. Tá bom? Onde paramos? Ah, tá. Aí tinha discussão, depois tinha de votação. Quando terminava a votação disso aqui, já sabiam como é que ia resolver o problema da Mari. E o problema da Fran e da tribo dela. Havia tanto poder nas decisões da Eclésia que o Aristóteles escreveu sobre ela no livro A Constituição de Atenas. Que ele diz o seguinte: nas mãos da Eclésia tem poder para decidir a paz e a guerra. Porque se nós falamos que a tribo da Dani estava sofrendo ataque de inimigos, se nós na Eclésia falamos, cara, o jeito para a gente proteger eles é ir lá, colocar soldado lá e guerrear e defender. A Eclésia decretou uma guerra para proteger eles. Ou ela pode decretar acordos de paz para acabar com guerras. Isso aí não tinha imperador, nem rei, nem nada? Exatamente, aqui o poder está na mão da Eclésia. Aí eu te pergunto, se o poder está na mão da Eclésia, ela praticamente administra o reino, qual o objetivo de um reino que nós vimos na aula 4? Organizar. Perfeito, buscar o bem maior, a busca da manifestação do máximo bem Maior. comum. Palma para Leomara. Vamos lá. Pessoal, quem quiser ver mais detalhes sobre isso, pode ler também muita coisa que está escrito aqui, ó. Tem muita coisa escrita, pessoal, beleza? Não, mas aqui não está em inglês não, aqui está em português. Não, fala o texto que você ouve no meio, sabe? Nossa, ele é a Bíblia, Tá? Deus sempre queria fazer isso com o povo. Beleza. Vamos para essa folha aqui agora. Pessoal, ou seja, quando você está lá na sua casa, e você recebe a convocação, ou você ouve a convocação de que é para você ir para a Eclésia, sabe o que tem na sua mente? Tem alguém que está com uma dor ou um problema. E a gente vai resolver. Entendeu? Entendi. É isso mesmo. Tá dando para caminhar, né? Vai ficando cada vez mais bonito. Mais abençoado. Quando o indivíduo sai da casa dele, por isso convocados para fora, chamados para fora, ou seja, convocados para fora das suas casas, dos seus ambientes particulares, indo até um ambiente coletivo e público, para o quê? Resolver o problema de alguém. Será que as igrejas estão fazendo? Não sei. Será que estão fazendo? Bora abrir uma igreja. Não sei, vamos. Mas Luiz, qual tipo de problemas? Já vamos ver. Nasce um monte de pergunta, não nasce? Nasce mesmo. Façam as perguntas, nós vamos avaliar essas perguntas. Nasce um monte de perguntas. Tá, Luiz, mas isso, mas e aquilo, mas aquilo, tal. Luiz, mas se apresentar um problema que a gente vê que a pessoa é maldosa, a Eclésia vai analisar. Essa pessoa está enganando a gente, essa pessoa está sendo maldosa. Ou a Eclésia vai dizer o seguinte, não, ele está pedindo comida, ou está pedindo dinheiro, mas talvez, como a gente busca o máximo bem, talvez para essa pessoa o melhor não é dar comida e dinheiro, talvez o melhor para essa pessoa, a gente precisa treinar ela para ela conseguir um emprego. Eles adiavam, se fosse necessário, avaliar mais profundamente. Exato, se tivesse questões mais profundas, avaliavam. E quando eram ainda questões de julgamento, ainda dava para recorrer ao terceiro poder, que eu não coloquei aqui, que ele é. Perguntas, pessoal, pelo amor de Deus, façam perguntas. Nenhuma pergunta? Nenhuma questão? Então eu sou um professor muito ruim, ninguém está entendendo nada. O problema que Eclésia, vocação, no Velho Testamento, Deus queria isso com o povo, não queria colocar o povo pediu um rei. Você viu, é tudo exatamente, cara, tem muita coisa em comum. Deus queria colocar rei? Não. Deus queria falar diretamente com o povo. O povo que falou, Moisés, não queremos falar com Deus não, fala você com ele. Nós que queremos um rei. Então, o que eu quero falar com vocês aqui, por exemplo, por isso que eu falei do Carraio Eclésia.
Por quê? Percebam as semelhanças gigantescas, e eu anotei algumas aqui. Por exemplo, os dois saíram de debaixo da tirania. A eclésia, sabe quem está aqui na eclésia? Aqueles pobres, abandonados, escravos. Agora eles estão sendo convocados para lutar pelo máximo bem comum, para resolver a dor e o problema de alguém. Esse daí é os que estavam sem terra lá, os escravos? Exato. Agora eles estão aqui na eclésia. Lá no Carral do Egito, quem é que está aqui? Os escravos que saíram do Egito. Agora os escravos que saíram do Egito estão dizendo assim: vocês eram escravos, agora vocês cuidam dos outros escravos. Agora vocês cuidam do órfão. Agora vocês cuidam da viúva. Agora vocês cuidam do estrangeiro. E quando não resolvia problema nenhum? Quando não conseguia resolver? Ah, difícil não conseguir, né? Resolvido, é 6 mil pessoas. Exatamente, Fran. Difícil não resolver, hein? Só se fosse, por exemplo, uma pandemia que não tem como cuidar do vírus. Mas tem forma de se resolver. Em que sentido? Vamos criar estrutura para cuidar dos doentes, para... Entendeu? Alguma forma eles encontravam. Surgiu o SUS. Então, os dois, Eclésia e Carral, saíram de debaixo da tirania. São as classes mais baixas, os escravos, os pequenos, os desprezados, os pequeninos, sendo convocados agora para terem participação na manifestação do máximo bem comum. Isso tanto no Antigo Testamento quanto no Eclésia. Terceiro ponto, não é um convite, é uma convocação. Se a pessoa não fazia parte da eclésia, ela poderia ser excluída, sabe por quê? Porque quando ir para a eclésia não é um negócio assim: nossa, você não pode faltar. Não, quando você deixava de ir para a eclésia, sabe por quê? É porque lá na eclésia eles estavam resolvendo a dor do moribundo e do faminto, e quando você deixava de ir, significa que você não estava lutando pelo faminto. Hoje em dia não. Nossa, faltou, não tem compromisso com Deus, não tem comunhão. Ah, Jesus amado, como diminuiu o verdadeiro valor. 4 pontos. É um dever dos membros da eclésia e dos Carral participar da manifestação do bem e da justiça. Não é um mero ajuntamento. Ajuntou. Olha só, tem gente que fala que o ajuntamento da eclésia é isso aqui, ó. Que Deus deu, olha só como se resume. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para o quê? Para todo. Tem problema fazer isso? Não, o problema é resumir a isso, fazer como objetivo. Deus morreu na cruz para o quê? Para mim todo domingo ir lá e fazer assim. Pago a minha taxa de 10%, tchau, vou embora. Não foi isso que Jesus edificou. Isso é igual uma sinagoga. Igualzinho! Na sinagoga acontecia igualzinho isso. A pessoa sentava, ouvia o ensino, fazia oferta, fazia louvor. Tem problema fazer isso? Não tem problema. Eu congrego numa igreja que tem louvor, tem ensino. O problema é o seguinte: a função para a qual aquilo foi estabelecido. Esses dias eu falei, olha só o que eu preguei lá na minha igreja, hein? Se os nossos cultos parassem hoje, a cidade sentiria falta? Ou só a gente aqui como clube? Não, graças a Deus na minha igreja, cara, rapaz, eu tenho uma liberdade de falar lá, é onde eu vou ser o próximo pastor agora. O que acontece? Então, cara, nós já vamos ver um pouco com mais detalhes quando a gente estudar agora a igreja de Jesus. A gente ainda está na eclésia aqui. Jesus edificou isso aqui.